Dependência emocional. Vamos falar sobre isso, tudo que você precisa saber. Quando a gente ama alguém, a gente quer receber carinho, receber elogios, a gente quer ser amado, respeitado, a gente quer cuidado. Isso é normal. Todo mundo, todo ser humano, quando ama, é assim. Mas dependência emocional é algo bem diferente disso. É um apego excessivo. A pessoa acha que precisa do outro para ser feliz, para existir, para fazer as coisas, atividades do dia, para cobrir todos os seus buracos e espaços. Ela precisa. Ela não acha que gostaria, não. Ela sente que ela precisa. O dependente emocional, ele sofre muito só de pensar que o outro pode terminar com ele. Mas sofre muito mesmo com dor física, pode chegar a dor física. Dor mesmo no peito, no estômago. Ele sente muito só de pensar. Em um relacionamento normal, nós não temos garantias de que o outro vai ficar com a gente para sempre ou por muito tempo. Não tem como ter essa garantia. Aliás, a única coisa que a gente pode ter certeza é que o outro um dia vai abandonar a gente. Ou porque ele vai morrer, ou porque a gente vai falecer, ou porque as pessoas mudam com o tempo. No começo, ela pode ser que ela gostava de algumas coisas e vocês gostavam das mesmas coisas, mas as pessoas com o tempo, elas vão amadurecendo, pode ser que elas mudem o gosto, atitudes, e você, por exemplo, diante de um comportamento que você não aprova, uma traição, alguma coisa assim, você pode decidir que não quer mais aquela pessoa. Então, você decide que vai sair dessa relação porque é melhor para você. Você decide que é melhor para você sair daquela relação. Já o dependente emocional, ele não consegue sair dessa relação e muitas vezes ele não sai, mesmo sabendo que seria melhor para ele, mesmo sabendo que a relação não está boa, está ruim, mesmo as outras pessoas em volta, já muitas vezes, já tendo falado com ele, pais, mãe, familiares, amigos, que essa relação não está saudável, mesmo assim ele permanece, ele não consegue ou é muito difícil dele sair dessa relação. O dependente emocional, ele tem a sensação eminente de que a qualquer momento o outro pode terminar com ele. Então, ele acha que qualquer coisa que ele fizer, por menor que seja, um não que ele disser, ou ele não concordar com algum comportamento do seu companheiro, isso seria suficiente para que o outro terminasse com ele. E a gente sabe que nos relacionamentos normais ou saudáveis, não é assim que acontece. Não é porque seu companheiro te chamou para ir no japonês e você não quer aquele dia e você fala, não, não vou, não quero, não estou afim, que isso vai destruir a sua relação. Não é porque você disse que não gosta disso ou não gosta daquilo que o outro vai embora. As relações não terminam, elas não se quebram com o menor deslize ou com o menor desentendimento ou com opiniões divergentes. Mas o dependente emocional sofre muito. Imagine viver com essa sensação o tempo todo de que qualquer coisa que eu fizer que desagrade vai terminar a relação. Então eu não posso falar não, eu não posso desagradar, eu tenho que fazer tudo que o outro quer. Ele vive em função do outro e nada para ele. Vamos entender um pouquinho de onde vem essa dependência emocional. Nós, quando nascemos, todas as pessoas, bebezinho, nós somos 100% dependentes da pessoa que cuida da gente. Nossa mãe ou cuidadora, babá, vó, seja lá quem cuida da gente. Vou falar mãe para não ficar repetindo isso. Mas nós somos 100% dependentes emocionalmente, fisicamente, para tudo. Para ser alimentado, para ser cuidado, para ser trocado, para dar calor humano, para tudo. E a gente fica assim durante muitos anos, né? A criança pequena vai crescendo e ela é realmente dependente daquela pessoa por muitos anos.
E aí a gente vai crescendo e vai aprendendo. Até o bebezinho, né? No começo o bebê acha que ele e a mãe, eles são uma coisa só. Ele não entende que a mãe é uma pessoa separada dele. Aí ele tá com fome, chora, aí ele sente que, que demora um pouquinho para ser alimentado, aí ele começa a perceber. Tem uma outra pessoa que vai, que volta. Aí ele começa a entender que ele é separado dessa mãe. Ele começa a entender que ele é, quem ele é. Ele vai pegando no pezinho dele, fala, isso aqui é meu. Ele nem sabe que é dele no começo. Ele nem sabe quem ele é. É essa mãe ou essa pessoa que cuida dele que vai dizendo para ele quem ele é. Fulaninho, você é o bebezinho bonitinho da mamãe e tudo. Então, a mãe que vai dizendo para o outro, ele nem sabe quem ele é. E ele vai formando esse senso de que eu sou uma pessoa separada, de que ao longo do tempo eu consigo andar sozinho, eu consigo me alimentar, eu consigo trocar de roupa, eu consigo fazer as coisas e vai desenvolvendo a sua independência. Essa mãe ou essa cuidadora é essencial para ensinar essa criança, incentivar ela nessa independência. Por exemplo, a sua mãe te leva no parquinho, você pequenininho, aí você vai com a sua bola todo feliz, chega lá no parquinho e você vê um coleguinha, uma criança lá com um carrinho, começa a dar um show, chorar porque quer brincar com o carrinho. Aí a sua mãe fala, fulano, Pedrinho, vai lá no coleguinha, pede para ele o brinquedo dele, o carrinho, oferece a bola para ele, pede para ele para você poder brincar um pouquinho com o carrinho. Aí Pedrinho vai, posso brincar? Fala com o coleguinha às vezes deixa e ele volta todo feliz, que consegue. Às vezes os coleguinhos falam que não, sai pra lá, não pode. E ele volta chorando e aí essa mãe acolhe essa criança. Fala, não, Pedrinho, tudo bem, da próxima vez você vai, vamos brincar de outra coisa. Então, o que essa mãe está ensinando para essa criança? Ela está deixando essa criança se tornar independente, criar estratégias para lidar com o não, para lidar com o outro, para lidar com os conflitos e adversidades. Então, essa mãe tem que incentivar essa criança a ser independente, a viver por ela mesma, porque essa mãe não vai estar para esse bebê o tempo todo na vida dele mais. Então, essas experiências são muito importantes para a criança se tornar independente. Isso é um caminho normal, deveria acontecer na vida de toda criança. Mas acontece que tem pessoas que realmente, crianças, que realmente passam por alguns traumas na infância, algumas privações até físicas mesmo, de alimento, de cuidado, de carinho, né, desse cuidador, dessa mãe, dessa avó, dessa cuidadora, dessa babá. E por isso elas desenvolvem um medo muito significativo, muito grande da solidão e do abandono. Sua mãe, que era uma mãe solo na época, possa ter deixado você, por exemplo, com seu irmão mais velho, para ele cuidar de você enquanto ela vai trabalhar, e você tenha se sentido muito sozinho, abandonado. Não quer dizer que você estava abandonado. Tinha o seu irmãozinho lá, mas você se sentiu assim. Então, às vezes, esse abandono, esse medo desse abandono, ou este abandono, não foi um abandono realmente real. Mas se a criança se sentiu assim, é isso que importa. O que ela sentiu? Como ela se sentiu? Essa mãe estava ali o tempo todo fazendo por ela. E assim essa criança cresce achando, se sentindo, achando que ela não é capaz de resolver as coisas por ela mesma, de se virar sozinha e fica esperando, dependente desse outro, para ela resolver as questões delas, para ela se sentir bem, para ela se sentir segura, para ela se sentir feliz. Então ela precisa desse outro. Muitas mães não deixam a criança sentir tédio. O menino sai da escola, a mãe já coloca ele na natação, depois no inglês, depois na aula particular. Ela acha que a criança não pode ficar sem fazer nada. O tédio é muito importante porque a criança, naquela ausência de atividades, é um momento criativo, onde ela vai precisar
desenvolver habilidades para estar sozinha. Então a criança ali, naquele momento que ela não tem nada para fazer, nenhum coleguinha para brincar, ela vai olhar uma folha de papel, vai criar alguma coisa para ela brincar, ela vai pegar uma caixinha, fingir que é um carrinho, fingir que está montando alguma coisa, desmonta a caixinha, monta. Ela vai começar a criar as coisas, a entender que ela pode passar o dia com ela mesma, ela pode se divertir sozinha, ela não precisa do outro o tempo todo para ser feliz, para brincar, para fazer as coisas. Presta atenção, da onde que vem esse dependente que fica nesse preciso do outro? A criança está aprendendo desde pequena que ela pode ter momentos dela sozinha e mesmo assim estar bem, feliz, brincando, alimentada. Essas crianças, quando viram adulto, essas pessoas, quando vão para a relação amorosa, vão com um medo enorme de se sentir sozinho, abandonado. E fica então nessa precisão de estar com o outro, com medo do outro lhe deixar por qualquer coisa, a qualquer momento. Não conseguem relaxar, não conseguem curtir a relação, não conseguem se sentir bem. Essas pessoas vivem insatisfeitas e frustradas, esperando sempre que o outro vai deixar ela feliz, que o outro vai fazer o que ela precisa, que o outro... E isso, imagina numa relação, você pôr toda a sua felicidade, todo o compromisso de uma relação em cima do outro. É ele que tem que te fazer feliz. E a gente sabe que o outro não tem que nada. Ele está ali para vocês juntos terem momentos felizes. Mas você, numa relação amorosa, vocês, como eu já disse em outros vídeos, você e seu namorado, seu marido, ou sua esposa, seu companheiro, vocês não são uma pessoa só, vocês são duas pessoas e existem pelo menos 3 instâncias, né, em qualquer relacionamento amoroso. Você, ele e vocês. Já pensou se forem vocês uma coisa só? Então, quando ele, por exemplo, ele falece ou ele te larga, você já não é mais nada. Porque vocês viraram um, não tem como numa relação 2 pessoas virarem uma, não existe isso. Vocês são seres separados e em alguns momentos dessas relações vocês vão fazer coisas juntas. Então, você tem que saber construir a sua vida, planos que vocês têm juntos, mas você tem o seu plano individual, como pessoa, na sua profissão, o que você gosta de fazer com as suas colegas, com seus amigos, que hobby que você tem, isso é você. O outro é a mesma coisa. E tem coisas que vocês vão fazer juntos, que são as coisas do casal. Sair em casal, fazer uma viagem, fazer planos para construir uma casa, um apartamento juntos. Independente desse plano juntos, você tem que ter o seu plano de vida e ele o dele, como pessoa individual que vocês são. Diante disso, dessa confusão que muitas pessoas fazem, embolando, achando que tem que ser, ai, você é o ar que eu respiro. Não existe isso, não pode ser. Como assim? Você é o ar que eu respiro? Não, o ar tá aí para todo mundo respirar. Se o outro for embora, o ar tá aí para você respirar da mesma forma. Não existe, você é a metade da minha laranja. Não, meu Deus do céu. Né? Então, se o outro for embora, você só vai ser metade de uma laranja? Não, antes dessa pessoa, você era uma laranja inteira. E agora, se ele for embora, você vai continuar sendo uma laranja. Você vai sofrer, vai ficar chateado, triste, porque, enfim, vocês tinham um plano juntos. Mas o plano juntos com essa pessoa acabou. Mas você tem o seu plano individual de crescimento como pessoa, como mãe, como se você tem filho, como mãe do pet, como trabalhadora. Você tem os seus planos com as suas amigas, entende? Então, vocês não são uma coisa só. Vocês são 2 pessoas com alguns planos juntos. E aí, quando você embola tanto assim, começam as brigas infinitas. Porque você começa a ficar cobrando cobranças injustas. Porque o outro não está fazendo isso por você. Porque o outro tem que fazer isso com você. Que o outro... Não. A solução é... Você quer curar a sua carência afetiva com aquela pessoa. Então... Você está colocando nela uma carga muito grande que é a sua.
É você que tem que lidar com a sua carência afetiva. E aí, gente, vocês estão gostando do vídeo? Comente aqui se vocês estão gostando até aqui, porque eu pretendo fazer um próximo vídeo, se for o caso, dos sinais da dependência emocional e como sair da dependência emocional. Aguarde!